bênção, pela tua palavra, pelo poder de Deus neste lugar, pela tua glória, pela vida do pastor Glaucio, pela sua família. Deus, que ele tem certeza, instruído bastante, porque tu és bom. E hoje nós te pedimos agora que a tua bênção prevaleça sobre o teu ungido. Aquela palavra que o Senhor já deu para o teu ungido. Ele vai falar por causa do teu nome, pela tua palavra, do teu poder, da tua glória. E que o Espírito Santo continue sobre o teu ungido em nossos corações, Senhor, para guardarmos a tua palavra, para não pecarmos contra ti e para sermos guiados sempre até o dia da tua vinda, a tua santa palavra. Mateus escreveu que Jesus é o nosso guia. Que a tua graça, meu Senhor amado, Pai, toma os nossos corações nessa manhã, para continuar ouvindo e aprendendo de ti, que é humilde e manso de coração. Derrama a tua glória, Pai, a tua missão, mais renovada ainda agora, neste minuto, para falar da tua palavra, palavra poderosa, palavra de força e de graça, palavra que tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, porque tu és Senhor da obra e nós confiamos muitíssimo em ti. Muito obrigada, Pai. Abençoa o teu ungido, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui mais um dia para poder compartilhar, fazer menção à palavra do Senhor. A irmã Denise, toda a direção desse trabalho, pelo convite, pelo carinho, de vocês, e sempre nos dá a oportunidade de estarmos não só trazendo a palavra, mas estarmos em comunhão, desfrutando da doce presença do Senhor nesse lugar, amém? E Deus já tem falado, irmãos, de forma tremenda, de forma extraordinária no nosso meio, E o desejo do meu coração é que Deus continue falando com você. Que você possa sair daqui verdadeiramente direcionado por Deus a um tempo novo na sua vida, Deus é um Deus que nos propõe novos tempos. Muito foi falado aqui a respeito do tempo, debaixo do céu, debaixo do sol. E esse tempo é a oportunidade que Deus nos dá para vivermos a excelência de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, Não precisa ser profeta, nem ter uma revelação para saber que nessa manhã existem pessoas aqui dentro que não estão vivendo o melhor momento da sua vida. Não precisa ter uma revelação para saber que existem pessoas que entraram por essas portas, talvez até pensando em desistir, desanimado, abatido, prostrado, ferido, talvez angustiado, Mas eu quero dizer para você nessa manhã que essa não é a realidade de Deus sobre a tua vida. Esse é um momento transitório, passageiro, e aquilo que Deus tem preparado para você, você vai viver em nome de Jesus. Amém. Porque Deus tem reservado para nós coisas boas. É João 10:10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E por incrível que pareça, mesmo sendo cristãos, muitas vezes nós nos deparamos com realidades como essa. Muitas vezes, em momentos da nossa vida, vemos coisas serem destruídas, vemos coisas serem tiradas, vemos coisas serem roubadas, muitas vezes até por erros nossos, muitas vezes por conta das consequências da vida. Mas esse mesmo versículo que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, diz que mas Jesus veio para dar vida e dá-la com abundância. Deus tem abundância de vida para mim e para você. E esse tempo de oportunidade, esse tempo de caminhada, até que chegue aquele grande dia, nós precisamos diligentemente observar os ensinamentos da palavra de Deus. Como foi dito aqui, o jovem trouxe tantos ensinamentos, a pregação estava com ela, que é só uma oportunidade. Nos traz tantos ensinamentos a palavra, e muitas vezes nós atropelamos esse tempo, nós atropelamos a nossa vida,
porque não observamos diligentemente a receita que Deus nos dá por meio da sua palavra para termos uma vida abençoada. Eu não estou dizendo que não vamos ter luta, não estou dizendo que não vamos ter adversidades, isso faz parte. A vida de um grande homem, de uma grande mulher de Deus, ela é construída através das adversidades. Elas são necessárias para nos forjar, para forjar em nós o caráter de Cristo, para forjar em nós a excelência do Filho de Deus, da Filha de Deus, do homem à imagem e semelhança do Senhor. As adversidades, elas cumprem um propósito, mas elas não são permanentes. Elas são transitórias, elas são passageiras. E nós precisamos olhar a vida dentro dessa perspectiva, dentro dessa realidade. Que talvez o que você esteja vivendo hoje não é a palavra final de Deus sobre a sua vida, não é a condição derradeira, não é a condição definitiva, isso vai passar. Aleluia, tempos de bonança virão, pastos verdejantes, águas tranquilas estão, aleluia, disponíveis para a sua vida. Aleluia. Porque é isso que Deus tem para nós como bom pastor. E eu quero trazer aqui, na vida desse homem chamado Esdras, alguns ensinamentos para aplicar à nossa vida, que vão nos ajudar a caminhar em direção ao triunfo que Deus tem para que nós venhamos desfrutar. E Esdras capítulo 7, nós vamos ver alguns versículos através aqui desse livro. Esdras versículo 7, capítulo 10, diz assim, olha: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A história desse homem, irmãos, é uma história extraordinária. Esdras é um homem que nasce dentro do cativeiro da Babilônia. Ele nasce na terra do cativeiro. Ele nasce num lugar onde o povo de Deus havia sido levado, estava longe do lugar da adoração, que era Sião, era Jerusalém. Estavam vivendo dentro de uma cultura pagã, dentro de um povo politeísta, um povo que adorava muitos deuses. Então, a realidade do dia a dia que eles viviam não é diferente da realidade que nós vivemos hoje no mundo atual. Todos os dias somos confrontados. Todos os dias nos deparamos com realidades adversas, porque o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Deus disse isso, e o mundo está morto no maligno. Mas a igreja de Deus está aqui. Ela está viva, ela está de pé. E a igreja não são paredes, a igreja somos nós, eu e você. Aleluia. No meio de um mundo morto, Deus nos chama como luz em meio às trevas. Ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esses somos nós. E assim também foi Esdras dentro da Babilônia. Alguém que nasce dentro de uma família, que era sacerdotal, vinha da linhagem de Arão. E esse homem tinha todas as possibilidades para abdicar do seu chamado, para abrir mão daquilo que Deus havia lhe confiado e lhe comissionado. Mas a verdade é que mesmo vivendo dentro de um ambiente que lhe proporcionava ser igual a todos os que estavam no mundo da sua época, ele decide guardar aquilo que a sua família trazia como herança, que era simplesmente a palavra de Deus para nortear a vida do seu povo. E talvez você, assim como eu, não tenha vindo de uma família que tenha relacionamento com Deus, que tenham ali pessoas que viveram nas gerações passadas, que têm uma história com Deus. Talvez você seja a primeira pessoa da sua família que tenha conhecido ao Senhor e tenha um relacionamento com Deus. E eu quero dizer que a partir desse momento é onde a história não só da sua vida, mas da onde a sua família muda, através de você, a quem Deus tomou pela mão para fazer a diferença e mudar a história daqui para frente. Foi o que aconteceu na minha família. Minha família é uma família de candomblecistas e kardecistas. Eu morava dentro de um terreiro de candomblé quando Jesus alcançou a minha vida. Eu vi toda os meus tios, meu pai, toda a geração que me antecedeu,
terem casamentos frustrados, né? Terem casamentos infiéis, né? Infidelidade, adultério, né? Pessoas que viviam em busca de felicidade através das coisas materiais e vivem a família sendo destruída porque eles esperavam em um Deus que só trazia desgraça. Aparentemente iam conquistar coisas boas, mas o diabo dá com uma pata e toma com as duas. Eu vi isso acontecer na minha família. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, Jesus não entrou só na minha vida, Ele entrou na minha casa, Ele entrou na minha família, Ele entrou na minha parentela, Ele mudou a história. Aleluia, Deus. Mas a história de Esdras não é assim. Ele tinha uma genealogia que vinha de pessoas que guardavam a palavra de Deus. Então ele resolve buscar ao Senhor de uma forma diferenciada. Ele resolve se destacar dentre os da sua época como alguém que levava a sério a oportunidade de andar com Deus sobre a face da terra. E isso acaba dando a ele a oportunidade. O rei Artaxerxes, ele procura um homem para confiar a ele a responsabilidade de trazer, da Babilônia para a Israel, para Jerusalém, de volta os repatriados. Já havia vindo uma leva com Zorobabel, da primeira vez, e agora precisava vir outra leva. E o rei Artaxerxes escolhe quem? Justamente Esdras, pelo homem de Deus que ele era. Isso lhe é imposto uma grande responsabilidade, porque agora ele precisa sair da Babilônia, que representa o mundo, e ir para Jerusalém, que é a cidade que representa a Jerusalém celestial. Ele vai fazer uma viagem onde ele precisava levar não só a sua vida, mas onde ele precisava levar centenas de famílias consigo, sob a sua responsabilidade. E quando eu olho para essa realidade, eu me vejo nessa história. Deus um dia me tirou da Babilônia, do mundo, e me propôs chegar a Canaã celestial para estar eternamente com Ele. Aleluia. Mas entre o mundo e a Canaã celestial existe um caminho, uma trajetória que eu e você precisamos percorrer. E para percorrer essa trajetória, eu entendo que eu preciso trazer elementos para a minha vida que consolidem a minha caminhada, que me façam chegar não aonde eu quero, não aonde eu acho, não aonde eu penso, mas no lugar que Deus predestinou para a minha vida, no lugar que Deus determinou para a minha vida como bênção. Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você, um lugar que a palavra de Deus diz que olhos não ouviram, ouvidos não viram, nem desceu o coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. O que Deus preparou é algo muito especial, é eterno, não é transitório, não é passageiro, não tem dor, não tem lamentação, não tem ciúme, não tem inveja, não tem doença, aleluia. É um lugar onde tudo é perfeito para que nós vivamos na presença do Senhor, eternamente desfrutando de tudo que Ele preparou para nós. Aleluia, Deus. Mas enquanto eu estou caminhando, os desafios se levantam, como tem se levantado sobre a sua vida. E o que fazer para não perder a reta, para não perder a trajetória, para não perder a direção? Eu preciso buscar a Deus. Esdras, então, ele dedica ao Senhor o seu coração. Aqui diz, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Porque ele sabia que a lei de Deus era o que poderia dar a vitória ao homem, poderia conduzi-lo pelo caminho que ele precisava andar, poderia instruí-lo. E por que Esdras sabia disso? Porque ele sabia que o povo havia parado no cativeiro, justamente porque desobedeceu a lei do Senhor. Os cativeiros da nossa vida nem sempre nos acometem por causa de consequências extras. Os cativeiros da nossa vida muitas vezes acontecem porque nós não observamos a palavra de Deus. A maioria das coisas que se sucedem negativamente na nossa vida não é culpa de alguém que está do lado de fora, mas é culpa de alguém que está do lado de dentro. São as nossas decisões e as nossas escolhas que muitas vezes nos levam a viver aquilo que Deus não tem para nós. Então Esdras, ele prepara o seu coração para buscar a lei do Senhor, mas não só isso. Ele também prepara o seu coração para cumprir a lei do Senhor. Porque não adianta somente conhecermos a palavra, se nós não aplicarmos a palavra na nossa vida.
Conhecer a palavra, irmãos, é o segredo para nós iniciarmos numa trajetória que vai nos levar a vivermos as bênçãos que Deus tem para nós. É como a receita do bolo, é como a receita, né, de uma iguaria, de um cardápio que você quer fazer e você não sabe. Você pode ter todos os elementos na sua mão, mas se você não souber como usá-los, se você não souber as quantidades, aquela receita que você vai fazer, ela não vai dar certo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela nos traz os elementos que nós precisamos para poder seguir à frente e chegarmos a alcançar as promessas que Deus tem para nós, porque essas promessas são condicionais. Se porventura hoje ouvirdes a minha voz, comereis do melhor dessa terra. O que Deus está dizendo? Se você parar e ouvir o que eu tenho para te falar, para te ensinar, o melhor você vai desfrutar, está preparado para você. Então Esdras prepara o coração, e a primeira lição que eu aprendo na vida desse homem, a necessidade de prepararmos o nosso coração para buscar a lei do Senhor, para vivermos a lei do Senhor e para ensinarmos a lei do Senhor, porque é isso que Ele faz. Existe uma condição progressiva. Eu não posso viver aquilo que eu não aprendi. E eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Para ensinar as coisas de Deus, e muitas vezes nós atropelamos essa realidade, por como cristãos queremos ensinar as pessoas a viverem, quando muitas vezes não nos dedicamos a aprender a viver. E muitas vezes quando aprendemos a viver, não aplicamos o que aprendemos. Nós queremos ensinar. Então nós precisamos aplicar o nosso coração a esse segredo espiritual, porque isso é um segredo, é uma dica de bolso que eu tenho que guardar comigo para mim, olhar essa dica e dizer, isso aqui funciona. Essa é a realidade da vida do cristão, sem isso não há como. Então Esdras prepara o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar. E o coração precisa ser guardado, irmãos. A maioria dos problemas que existem na vida do cristão estão atrelados ao seu coração. Estão atrelados à forma de ver e lidar com as circunstâncias da vida. Isso é fundamental nós aprendermos isso. Hoje, nessa manhã, o Senhor quer nos ensinar segredos para nós caminharmos com excelência. Porque é triste quando olhamos para um pai que anela no seu coração abençoar a vida do seu filho com toda sorte de bênçãos. Mas quando ele olha para a vida do filho, ele diz assim, meu filho não está preparado para receber o que eu tenho para derramar sobre a vida dele. E isso dói, isso é triste, porque é uma realidade que acontece dentro da igreja muitas vezes. Deus quer nos abençoar, mas nós estamos no tempo que nos é dado, sabe, atropelando tantas coisas, buscando o que não é prioridade, desprezando as coisas de Deus, não atentando para os princípios bíblicos, que Deus diz assim, eu não posso dar isso agora, eu não tenho como entregar isso na mão dela e na mão dele agora, porque senão ao invés de bênção será maldição, senão ao invés de valorizar a vitória, vai desprezar a vitória, não vai saber lidar com aquilo que eu entreguei nas mãos. E nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. O sábio Salomão vai ensinar em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que de tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. O coração é a primeira coisa que Deus olha quando Ele contempla a nossa vida. O coração é a fonte da onde nós extraímos não somente as palavras, mas ações que nós praticamos todos os dias. E o homem, na verdade, ele é o conjunto das coisas. Ele é o que ele pensa, ele é o que ele fala e ele é o que ele faz. É o conjunto das coisas. Nós somos isso. Como foi dito aqui, eu não sou o que eu digo. Eu sou o que eu vivo e o que eu faço. Então a forma com que eu falo, a forma com que eu ando, as coisas que eu penso, que eu maquino, vão dizer para Deus quem eu sou. Porque Ele vai dizer em Jeremias capítulo 17, versículo 10, eu sou o Deus que esquadrinha o coração e o pensamento do homem, para dar a ele segundo as suas obras. Então o tempo todo Deus está olhando e buscando em nós um coração que Ele possa abençoar. É o que 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9 diz.
Ele diz, porque quando os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com Deus. Olha que coisa linda esse versículo. O versículo diz que os olhos do Senhor estão passando sobre a terra. Eles estão contemplando os homens, para que ele possa se mostrar forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Então, um grande desafio que nós temos, irmãos, como eu sinto a presença de Deus aqui, o grande desafio que nós temos, sabe, não é a busca pelas coisas estereótipas, não é a busca pelas coisas materiais. O grande desafio que o cristão tem é conseguir sair da Babilônia, que é o mundo, e durante essa trajetória, que é a história de vida, que é a caminhada, alcançar um coração que agrade ao Senhor, que esteja páreo com o Senhor, que esteja em conformidade com o do Senhor. Aleluia, Deus. Por isso o salmista diz, dá-lhe o coração, Senhor, segundo o teu coração. É o que nós precisamos. E é uma verdade que nem sempre é assim. Deus, através do seu Espírito e através da experiência que a vida nos dá, Ele nos dá a capacidade de perceber o coração das pessoas, apenas no falar e no olhar. Eu não sei se você tem isso com você. Porque a palavra de Deus ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. E o conhecimento de Deus e a presença de Deus, muitas vezes quando nós conversamos com a pessoa, a proposta dela é até boa. Ela vem com sorrisos, ela vem com aquela expressão alegre. Quando ela fala, o Espírito de Deus ele mostra que aquilo é uma aparência, que no fundo o coração não é aquele. Que a motivação do coração é outra, sabe, não é verdadeiramente abençoar, amar, agradar, ajudar, porque nós fomos levantados por Deus para isso, para sermos instrumentos. Os mandamentos que Jesus, ele simplesmente divide em 2, embora abranja os 10 do Antigo Testamento, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E Jesus ainda agrava essa história depois dizendo, um novo mandamento vos dou. Né? Ele está dizendo, agora vocês não vão amar mais o próximo como a vocês mesmos, porque vocês não sabem nem se amar. Então agora o mandamento é o seguinte, que você vai amar o teu próximo como eu vos amei. Isso é um desafio. Isso é um desafio por quê? Porque todo o resultado da minha vida, irmãos, depende do que eu sou. Não depende de Deus, não, depende de Deus plenamente. Mas o que eu sou diante de Deus é que vai desembocar na minha vida na frente as promessas que Deus tem para mim. Sabe, se eu ando nessa terra de uma forma agradável a Deus, se eu ando nessa terra de uma forma que o coração do Senhor se alegre, as bênçãos virão, as promessas acontecerão, porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça que Deus fala, né, em Mateus capítulo 6, versículo 33, não é uma justiça de um juiz que dá uma sentença, é uma justiça executada através do dia a dia do homem, uma vida justa. Quando eu busco a vida justa, quando eu busco a vida que verdadeiramente venha condizer com aquilo que Deus propõe, irmãos, o Senhor ele vela para cumprir a sua palavra. Como o nosso pastor diz, ele não fica devendo nada para ninguém. A promessa virá, a bênção sucederá sobre a tua casa e sobre a tua Aleluia, vida. Deus. A prosperidade vai chegar. A promessa que está retida talvez por causa de uma condição indevida nossa, ela será liberada. Deus vai derramar sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. Glória a Então Deus. Deus prepara o coração, porque ele tem um grande desafio. E você também tem um grande desafio. Eu tenho um grande desafio. Porque a minha vida não diz respeito só a mim. Eu não vivo só para mim. Eu vivo para todos quantos Deus trouxer na minha vida. Eu vivo para servir ao próximo. Eu vivo para que através da minha vida, minha esposa e meus filhos sejam abençoados. Irmãos, ontem meu filho me mandou um vídeo. Eu estava no trabalho, quando eu abri, eu comecei a chorar. Né? O vídeo, ele pega o vídeo de um filho falando para o pai, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de expressar o seu amor, e ele expressa através de outros elementos. E esse vídeo que ele me deu, quando o filho falava com o pai, ele disse: pai, o senhor é o meu orgulho.
Eu quero ser pelo menos a metade do homem que o Senhor é. Se eu for, eu já vou estar feliz. O Senhor é o meu melhor amigo. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. E eu mandei a mensagem para ele e falei: filho, você não mudou só o meu dia. Aleluia. Essa mensagem mudou os meus dias. Aleluia. Porque tudo que um pai quer ouvir de um filho é que ele é referência para esse filho. Aleluia. Tudo que um pai quer ouvir de um filho é que esse filho sente orgulho desse pai. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos nessa correria do dia a dia, sem nos apercebermos que Deus nos colocou nessa terra para, como imagem e semelhança do Criador, as pessoas possam olhar para nós e se alegrar na nossa vida. Ter a nossa vida como referência, como exemplo a ser seguido. Sabe, olhar para a nossa vida e dizer assim: a vida dessa mulher, ela marca a minha história. Sabe, ela é uma referência para a minha vida. Hoje é aniversário de um homem de Deus, que é o pastor Isaías. Eu mandei uma mensagem para ele de manhã e disse: a sua vida tem sido referência para a minha vida. É um homem de Deus que Deus me aproximou dele e tem sido instrumento para mudar coisas na minha vida. E é para isso que Deus te chamou, para que através da sua vida você mude a vida de outras pessoas. Esdras recebe a missão de tirar pessoas do lugar do cativeiro para levar pessoas para o lugar da adoração. E o que mais tem nesse mundo são pessoas vivendo no cativeiro, que precisam chegar na presença de Deus no lugar da adoração. E eu e você somos Esdras nos dias de hoje, comissionados para conduzir pessoas a Cristo, para que eles possam viver uma novidade de vida, para que eles possam viver a realidade não que o mundo tem para eles, mas a realidade que Deus tem para eles. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Diga assim comigo: eu. Vocês estão muito quietinhos. Eu. Sou a pessoa. Sou a pessoa que Deus escolheu. Que Deus escolheu para tirar pessoas. Para tirar pessoas do cativeiro. Do cativeiro. E levá-las. Ao lugar da adoração. Ao lugar da adoração. É você. O que foi dito aqui pelo seu Sérgio, muito interessante. Não tem idade, irmãos. Não tem idade. Não tem idade. Caleb, aos 85 anos, lutou, guerreou, expulsou os inimigos e tomou posse da terra. O seu Sérgio se baseou no Salmo 108, versículo 13. Em Deus faremos proezas. Amém? Então, mas é assim mesmo. Então, irmãos, não há tempo nem condição para que a nossa vida sirva ao Senhor com alegria e com excelência. Mas há uma forma que nós precisamos adotar. Esdras prepara o coração. Quando nós vamos para o capítulo 21, versículo 8, olha só que coisa interessante. Abre só sua Bíblia. Capítulo 8, versículo 21. De Esdras. Foi ali um jejum junto ao rio. Olha o que diz a palavra, ele diz assim: olha, então apregoei o jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedirmos caminho reto, em algumas versões caminho seguro, para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Isso foi falado aqui também, sobre a necessidade de parar na nossa vida em determinado momento. Esse homem sai da Babilônia com a missão de levar as pessoas até Jerusalém, milhares de pessoas, tesouros, ouro, prata, as famílias que ali estavam. E a Bíblia nos mostra que ele está andando junto com aquele povo, mas eu acredito, é que eu estou conjecturando, que na caminhada ele para e pensa assim: eu não posso fazer isso de qualquer jeito, porque o que eu estou carregando comigo é muito precioso. Não é só o ouro e a prata, são vidas, são famílias. Então ele para junto ao rio Avá e ali ele decreta um jejum para se humilhar diante da face de Deus, para pedir caminho seguro a Deus, para ele, para a sua família e para todos os seus bens. E essa passagem me ensina uma lição extraordinária, porque nessa correria que nós vivemos, e depositando em Deus toda a nossa confiança, muitas vezes achamos que nada precisa ser feito, porque Deus é todo poderoso. Eu sou crente, entreguei minha vida para Jesus, então agora
Está tudo na tua mão, Jesus. Não preciso fazer mais nada. Mas essa passagem me ensina que esse homem, ele entende que ele precisa parar e se humilhar aos pés do Senhor. Ele precisa buscar a Deus em espírito e em verdade. Ele precisa entregar ao Senhor tudo aquilo que ele está carregando consigo, porque ele entende que a vitória não está na capacidade de um homem, por mais que ele seja um escriba, um homem de alto grau intelectual, por mais que ele seja um sacerdote, alguém que tenha autoridade dentro do próprio conceito judaico e divino. Ele entende que esses elementos não são suficientes para fazê-lo triunfar diante das adversidades que se levantam. O meu pastorado não me garante vitória. O meu salário não me garante vitória. A minha sagacidade, as minhas habilidades, elas não me garantem vitória. Elas precisam estar atreladas à presença do Espírito Santo, que vai pegar tudo isso e trabalhar de uma forma com que eu tenha êxito em tudo que eu intento fazer. Deus trabalha conosco e em nós e através de nós. Deus trabalha com o que você é, com o que você tem. Ele usa você, as suas habilidades, a sua instrumentalidade para fazer você triunfar. Mas preste atenção, Ele está no controle, é Ele quem age. Aleluia. O salmista diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Preste atenção em duas coisas. É o Senhor quem dá vitória, mas a sentinela está lá. Deus faz menção à sentinela. Deus é o Deus da tua vida, mas Ele faz menção à tua pessoa nessa história. A nossa história não está depositada em Deus para que Ele faça simplesmente tudo e nos dê a vitória na mão. A nossa história está depositada em Deus para que em Deus nós aprendamos a partir da pessoa dele como agir e como viver, para que a vitória venha através da nossa vida. É Deus quem garante a segurança da cidade, mas Ele faz questão de que a sentinela esteja lá. É Deus quem edifica a casa, mas os trabalhadores estão presentes. Ei, meu irmão, eu e você somos trabalhadores da seara do Senhor. Aleluia, Deus. Deus nos chamou para edificar. Nós somos edificadores do reino. Nós somos edificadores da nossa vida. Nós somos edificadores da nossa família. Nós somos edificadores do nosso trabalho, da nossa história. Tudo com a graça, com o amor, com a sabedoria, com a unção, com as capacitações do Espírito de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Algo de Deus sobre a sua vida, algo maior, algo além de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Então Esdras para, mas por que ele para? Porque ele reconhece o valor daquilo que ele está carregando consigo. Ele reconhece o valor dos seus filhos. Ele reconhece o valor da sua família. Ele reconhece o valor dos seus bens. Aleluia. Mas uma coisa me chama a atenção. Dentro dessa ordem que é apresentada no versículo, ele diz, para pedir caminho reto para nós, para a nossa casa, nossos filhos e para todos os nossos bens. Ele entende que, primeiramente, ele precisa pedir para Ele. Porque eu não posso fazer nada pelos meus se eu não cuidar de mim, irmãos. Aleluia. Às vezes nós estamos querendo cuidar de tantas pessoas que nós amamos, mas nós estamos nos esquecendo que se nós não cuidarmos de nós não esquecemos, nós não vamos cuidar de ninguém. Aleluia. Porque eu preciso estar bem para fazer bem a alguém. Aleluia. Eu preciso ter estrutura e condição de ajudar alguém. Eu preciso ter história para poder motivar alguém. Eu preciso ter uma palavra fiel e verdadeira. Por isso que Esdras, ele simplesmente inclina o coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar. Um homem que ensina o que ele vive, porque viveu o que aprendeu. E esse é o nosso segredo. A palavra de Deus nos instrui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda palavra divinamente inspirada, ela é apta, é proveitosa para ensinar, para exortar, para corrigir e para instruir o homem,
para que esse homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra do Senhor. É a palavra que nos instrui. Aqui é um segredo assim muito simples, mas que muitas vezes nós não nos apercebemos. Eu gosto muito de falar isso porque é didático, né? A trajetória com Cristo, ela é uma vida em desenvolvimento. É por isso que quando nós entregamos a vida para Jesus, é necessário nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque o homem, o velho homem, ele já está formado dentro do seu caráter de concepção com valores do mundo. Então isso precisa morrer. O velho homem precisa morrer. Ele não pode ser reformado. Ele não pode ser melhorado. Ele não pode ser adornado. Ele precisa morrer. Então as coisas que você carrega com você, que no passado atrapalhavam a tua vida, vão atrapalhar hoje ainda se você não deixá-las. Elas precisam morrer. Então o novo nascimento nos remete a uma pessoa que nasce, e quando nós nascemos sabemos falar sim ou não? Está fraco, sim ou não? Não. Nós sabemos andar, sim ou não? Não. Nós sabemos compreender as realidades da vida, sim ou não? Não. Então, por isso que a vida ela é crescente no Evangelho. Porque eu vou aprender a falar, eu vou aprender a andar, eu vou aprender a compreender a partir de tudo que a palavra de Deus me ensina. E eu vou passar a tratar com as realidades da vida, não mais com os conselhos do mundo, mas com os conselhos de Deus. O amor está em mim, mas eu não vou amar mais por uma atração física. Eu não vou amar mais simplesmente por um interesse material. Eu vou amar o amor ágape, o ágape, porque Deus me amou de tal maneira que entregou o seu filho por mim, e eu também preciso amar o meu próximo. Ou seja, a vida é reconstruída a partir da perspectiva de Deus. Então, Esdras simplesmente ele busca a palavra para que ele tenha condição de viver aquilo que depois ele vai precisar ensinar para as pessoas. E não é diferente na minha e na sua vida. Quando você vive, você tem autoridade para pregar. Quando você vive, você tem autoridade para ensinar. Porque o próprio Espírito corrobora com as palavras que saem da tua boca, testificando que você sabe o que você está falando, porque você vive o que você prega. E Esdras, ele para ali, ele simplesmente reconhece o valor daquilo que ele tem consigo. E muitas vezes nós precisamos entender, irmãos, que os nossos joelhos precisam ser gastos com aquilo que Deus nos confiou, porque tem valor em tudo que Deus nos deu. A tua família tem valor para Deus e para você também. E antes de sair conduzindo a vida na correria do dia a dia, apressuradamente, como nós fazemos por causa do ativismo que vivemos, precisamos fazer que nem Esdras. É hora de parar. Sabe, para no teu quarto, fecha a porta. Sabe, para um pouco a correria, se debruça para buscar a Deus e simplesmente ter dele a direção que você precisa para conduzir a tua vida aos propósitos que ele tem para realizar em você e na tua casa. Esdras para buscar porque ele reconhece o valor, mas ele busca primeiro por ele, para que ele esteja de pé, para que ele esteja bem, para que ele esteja firmado na rocha, e depois pela sua família, e depois pelos seus bens. Nós vivemos uma realidade hoje tão triste, irmãos, tão gritante, que se nós consultarmos dentro da igreja, muitas vezes, o que as pessoas estão buscando? Muitas vezes elas estão buscando mais o fio metal, mais o material, do que por si pela sua própria família. Estão buscando mais as necessidades transitórias e passageiras desse mundo, mas nós não, graças a Deus, na Devec Taquara, nós buscamos ao Senhor, porque a igreja da palavra nos ensina que quem tem Deus tem tudo, irmãos. Aleluia. Deus é o nosso tesouro, Ele é a nossa herança. Então que você possa trazer essa palavra para o teu coração, entendendo que existem coisas que precisam diligentemente atentarmos. Primeiro, prepara o teu coração de uma forma que seja agradável a Deus. Aprenda a perdoar. Aprenda a não guardar mágoa. Aprenda a não guardar raiz de amargura. Sabe? Aprenda a ter um coração que agrade ao Senhor, como Davi tinha, ao ponto de Deus dizer que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi não era perfeito, eu não sou, você não é. Mas ele pecava e ele se arrependia e pedia perdão. Davi não tinha uma visão centrada na sua pessoa, mas no todo, em abençoar outras vidas. Foi o maior rei de Israel. E nós temos a responsabilidade de cuidar dos outros.
E esse homem para jejuar e buscar a Deus. Por quê? Porque ele entende que não há como vencer as batalhas sem uma vida de oração. Interessante que no versículo 22 diz assim, olha, diz que eles não pediram carros e cavaleiros ao rei para lhes guiarem pelo caminho, porque eles sentiram vergonha. Porque eles haviam dito ao rei que a mão de Deus era sobre todos os que buscavam a sua face, mas a sua ira sobre todos os que deixavam. O que eles estão dizendo? Não, rei, não precisa mandar exército para nos guardar pelo caminho, porque a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Glória a Deus. Você reconhece isso como verdade? Amém. É uma verdade. Agora, olha a ousadia de um homem de Deus de dizer: eu sei que tem inimigo no caminho, eu sei que tem ladrões para saquear o tesouro, eu sei que tem bandidos para nos fazer mal, mas não precisa mandar exército não, porque quem me guarda é o guarda de Israel. Aleluia! Glória a Deus. É uma verdade espiritual. Só que a mão de Deus está sobre a vida daqueles que o buscam. É o grande segredo da história. Esdras, ele despreza o exército dos homens para ser guardados pelo exército de Deus, porque ele sabia que ele buscava a Deus. Ele sabia que a mão de Deus estava sobre ele, não porque ele era simplesmente um israelita, não porque ele era um judeu, né? Porque embora tenha nascido na Babilônia, todo aquele que vinha da linhagem dos judeus era considerado judeu. Naquela época você não era de uma nacionalidade porque nascia numa terra. Você era da nacionalidade, da descendência que você tinha. Então o filho de judeu era judeu, independente de onde nascesse. Esdras simplesmente não confiava na mão de Deus sobre ele porque ele era judeu. Ele confiava porque ele buscava ao Senhor. Ele entregava a vida a Deus. E ele despreza muitas vezes o cuidado, né, como o irmão Sérgio aqui novamente citando, desprezou as condições favoráveis para instalar a luminária, porque ele sabia que a mão de Deus estava guardando ele. Aleluia, Deus. E a mão de Deus nos guarda não porque nós somos cristãos. A mão de Deus me guarda não porque eu sou crente. A mão de Deus me guarda porque eu busco o Senhor, e porque você busca o Senhor. Aleluia, Deus. Não porque você tem título, mas porque você tem relacionamento. Aleluia. Não porque você tem nome, mas porque você tem aliança. Aleluia. É por isso que a mão de Deus se guarda, porque você está aliançado com Deus, porque você decidiu entregar a tua vida para Ele, porque você decidiu confiar a Deus tudo que você tem, que você é. Aleluia, e o Senhor te guarda verdadeiramente. Quantos livramentos Deus já te deu que você sabe? Muitos mais são que você não sabe. Os teus olhos não viram os livramentos de Deus, mas o Senhor te livrou quando você não sabia. Quantas vezes Deus te curou? Quantas vezes Deus impediu que a enfermidade chegasse à tua vida? Quantas vezes espreitaram contra você, mas Deus disse: não, nele não, ninguém vai tocar, porque ele é minha, porque ele é meu, porque assim como o espiritual age, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos outorga, nós temos um Deus que nos garante a vitória. Fiel é o Senhor que me chamou. Mas existe um povo que precisa buscar ao Senhor. É verdade, Deus. E o versículo 23 é extraordinário. Eu já estou encerrando. Ele diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Havia um grande desafio a ser vencido. Havia uma trajetória que precisava ser percorrida. Haviam lutas que Esdras não sabia que ele ia enfrentar. Poderia ir e não acontecer nada. Mas ele percebeu o valor das coisas que ele carregava consigo. Ele resolveu se inclinar diante de Deus e falar: Senhor, eu só chego do outro lado se tu estiveres comigo. A vitória não vem de mim, vem de ti. E eles jejuam e oram. E o versículo 23 diz que, tendo orado, o Senhor moveu-se por causa das suas orações. Irmãos, Deus não se move por murmuração. Deus não se move por obrigação. Ah, porque eu sou crente, sou filho de Deus, Deus tem a obrigação de se mover em teu favor. Lê do engano, você está enganado. Deus não tem obrigação de fazer nada. Até porque Ele já fez tudo. Ao dar a nós o seu Filho na cruz do Calvário,
Ele nos fez mais do que vencedores em seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo declara que nós éramos inimigos de Deus. Olha que condição terrível. Inimigos de Deus. Hebreus 10, 31 diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Você imagina isso? Por quê? Porque se eu lutar contra o mundo, Deus me dá vitória. Se eu lutar contra Satanás e os demônios, Deus me dá vitória. Mas se eu lutar contra Deus, quem me guardará? E quando é que eu luto contra Deus? Quando eu vivo uma vida de desobediência. Quando eu vivo uma vida fora do padrão de Deus. Quando eu conheço a palavra, mas eu faço o que eu quero e não o que a palavra manda. Nós fomos reconciliados com Deus através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Que coisa linda! Um dia fomos inimigos, mas pelo sangue do seu Filho fomos feitos amigos de Deus. Eu e você somos amigos de Deus, como a palavra diz, porque o sangue nos reconciliou. Olha que coisa maravilhosa. Nós estávamos destinados à ira e à condenação eterna. A sentença mudou, a cédula condenatória foi rasgada, e agora nós estamos destinados à salvação eterna na presença de Deus. Isso nos incute uma responsabilidade. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso desejar as coisas espirituais mais do que as coisas materiais. Eu preciso moldar a minha vida não pelo padrão de pessoas que o mundo me mostra, de pessoas simplesmente que são referências para o mundo, mas eu preciso moldar a minha vida pela excelência do caráter de Cristo. O padrão de Deus é o padrão do cristão, por isso o nome cristão, pequenos cristos. A Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos. E se eu disser para você que esse apelido era até pejorativo, eles queriam fazer chacota, eles queriam fazer graça lá, os cristãos, os pequenos cristos, eles acham que eles são alguma coisa, eles acham que eles vão mudar o mundo. Ei, o mundo mudou por causa de Jesus Cristo. Pastor, mas o mundo está horrível. Amém, queridos, porque a palavra está se cumprindo. Mas se não fosse a igreja, se não fosse a presença de Deus na terra através da igreja, isso aqui já tinha acabado, irmãos. A igreja, ela é o sal que mantém a terra preservada. Ela é a luz que mantém a terra fora das trevas. O mundo é trevas, mas onde a igreja está, a luz predomina. Aonde a igreja está, se preservam os princípios e os valores de Deus. E somos eu e você. Assim é você dentro da tua casa. Esta palavra, meus irmãos, não é uma palavra de repente para estar pulando e falando em línguas, mas é uma palavra para dizer para você quem você é em Deus. Porque essa correria do dia a dia, as aflições do tempo presente, as dificuldades que nos circundam, muitas vezes tiram de nós o entendimento de quem nós somos em Deus. Nessa manhã eu quero dizer que você é filha e filho de Deus. Você tem a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Você tem um triunfo decretado sobre todas as adversidades que possam se levantar, porque Deus está na tua vida. O que Ele destinou para você não é fracasso, não é derrota. O que Ele destinou para você é vitória, é júbilo, é alegria. Aleluia, e muitas vezes estamos andando com panos de saco e cinza, quando Deus está dizendo, tira e coloca vestes festivais, porque a vitória já foi decretada. Aleluia! Por favor, e nós precisamos tomar posse dessa vitória, diligentemente, não somente andando em conformidade com a vontade de Deus. Para encerrar, eu quero simplesmente terminar aqui no versículo 31, para que a gente possa fechar a mensagem de hoje. Partimos desviados no dia 12 do primeiro mês para Jerusalém, e partimos no rio Ava sobre nós. no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós. E livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Glória a Deus. Aleluia a Deus. A gente não sabe o que vai acontecer É verdade. amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer
nos dias que virão, nos anos que virão. Mas uma coisa eu tenho certeza: a vitória já foi declarada sobre a mim e sobre a sua vida. Não importa se as adversidades vão se levantar, nunca perca o entendimento de quem você é em Deus. Porque Romanos capítulo 8 diz: o que poderá nos separar do amor de Deus? A espada, a fome, a nudez, a perseguição. Porque todos os dias somos levados como ovelha perante o matador. Mas a Bíblia diz no versículo 37 que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. De forma tal que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o amor de Deus que tem te guardado. É o amor de Deus que tem preservado a tua vida para viver não só em ti, mas dentro da tua casa, a excelência. Eu sei que existem pessoas aqui que têm dentro de casa talvez um marido, uma esposa, um filho resistente, que não cede. Eu quero entregar um recado para você nessa manhã. Continue confiando em Deus. Aleluia, Deus. Porque Ele é o martelo que esmiuça a pedra. Aleluia. Ele é o que faz do coração de pedra o coração de carne. A mão de Deus chega onde a tua mão não chega. A voz do Espírito chega onde a tua voz não chega. Aleluia, Deus. Confia no Senhor. Persevera na caminhada. Não retroceda, não desista. Deus não te chamou por cauda, Ele não te chamou por cabeça. Nós não somos melhores que ninguém. Mas em Cristo Jesus somos vencedores e vitoriosos. Glória a Deus. Porque a excelência do amor de Deus habita na nossa vida pela presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Guarde o seu coração em Cristo Jesus. Não deixe ele se contaminar com esse mundo. Deus é bom. Não responda às pessoas como elas respondem você. Não responda ao mundo como ele te responde. Não trate as pessoas como elas te tratam. Em nome de Jesus, preserve no seu coração um coração amoroso. Sofra o dano, se necessário for. Sofra, sofra. Porque a Bíblia diz que para o desonrado a dupla honra. Aleluia. Sabe, deixa que Deus te defenda, não se defenda. Deixa Deus te defender. Ele é juiz dos seus. Sabe, Ele é o descendente, justiça nossa, o sol da justiça. Oh, aleluia, que presença maravilhosa nessa manhã. Glória a Deus. Sabe, não responda ao mundo como o mundo te responde. Responda com amor. Você tem amor de Deus dentro de você, porque o amor é a essência do Evangelho. Ele te fez nas bases do DNA de Deus, imagem e semelhança do Criador. Aleluia. Use isso em teu favor e veja Deus ir trazendo a cada dia na sua vida a vitória que você precisa. E no final você vai cantar um hino de louvor ao Senhor, porque fiel é aquele que te prometeu. Glória! Glória ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus poderoso. Aleluia, Jesus.